Oi pessoal, tudo bem? Vini Sete Silva aqui mais uma vez. Vamos falar dessa vez aqui, é uma briga que existe aí entre a Bíblia Sagrada e o que afirma a religião católica romana. Se Pedro realmente morreu em Roma, se ele esteve em Roma e se ele foi o primeiro líder da Igreja Católica Romana. A Igreja de Cristo ela é católica, mas ela nunca foi romana. Católica porque ela é universal. Bom, então nós podemos começar dizendo o seguinte: na própria carta de Pedro, 1 Pedro, 2 Pedro, ele afirma que ele era presbítero, ou seja, ele nunca foi papa. Pedro jamais poderia pertencer a uma religião porque ele era discípulo de Cristo. Outra, Jesus ordenou que Pedro, Tiago e João fossem para os judeus, que eles ficassem em Jerusalém e pregassem aos judeus. É claro que Pedro fez algumas viagens, mas sempre retornava. Então, as ordens dadas a Pedro, a Tiago e João, fossem que eles pregassem somente para os judeus. Por isso que você vê que nas cartas de Pedro, João, eles falam muito coisas da lei, porque o judaísmo ele vive no Velho Testamento, na Torá. Outra, Pedro era casado, né? Jesus curou a sogra dele. Ele era casado e no final da sua epístola ele ordena que todos fujam das imagens, das estátuas, da idolatria. Como é que ele poderia ser líder de uma religião que é idólatra, que venera imagens de santos, de criaturas? Jamais, porque as ordens de Deus e de Senhor Jesus para que nós venerássemos somente Senhor Jesus e a Deus. Nunca criatura, muito menos imagens. Há muitas e muitas passagens. Ainda vou fazer um vídeo sobre isso. Bom, vamos lá. Pedro esteve em Roma. Não há nenhum relato na Bíblia, nenhum, nem de longe, que dê a entender que Pedro esteve em Roma. Ele esteve em Antioquia. E ele foi estabelecido bispo de Antioquia ali. Eu estou aqui com a carta de Eusébio, que não é bíblica, mas Eusébio era um discípulo de Cristo também da época. E ele diz aqui, olha, uma que também não existia, esse negócio de diocese, isso é coisa da religião católica. A Igreja Católica não tinha sido criada ainda. A Igreja Católica foi criada no século IV, pelo imperador Constantino. E quando Paulo morreu, Pedro, por volta de 64, ou seja, nem se sonhava existir Igreja Católica Apostólica Romana. Existia o Império Romano que oprimia os cristãos e matava os cristãos, os seguidores de Cristo e dos apóstolos, a igreja primitiva, a verdadeira igreja cristã. Então, aí, o catolicismo, eu não preparo nada aqui, tá, pessoal? O máximo que eu pego aqui é um livro ou outro para passar para vocês, para eu não falar errado. Então, a Igreja Católica diz, não, mas Pedro foi o primeiro bispo de Roma. Não foi, gente. Olha aqui, ó. Aqui eu estou na História Eclesiástica, livro 3, 2, versículo 1, diz assim, ó. Depois do martírio de Paulo e de Pedro, Lino foi designado como primeiro bispo de Roma. Ele é mencionado por Paulo quando escreve de Roma a Timóteo na despedida ao final da carta. Bom, aqui há os próprios teólogos não é que admite, mas dá para levar em conta que no final da vida Pedro esteve em Roma, quando escreveu algumas coisas e morreu logo em seguida. Então ele diz que Lino, e o Lino, ele consta nas escrituras, ele foi o primeiro bispo de Roma. Agora entenda o seguinte, ele não foi bispo da Igreja Católica Apostólica Romana, ele foi bispo de Roma, bispo da Igreja Primitiva e não da religião católica romana. Essa é a confusão que muitos fazem, quando fala, foi bispo de Roma, da Igreja Católica. Não, a Igreja Católica não existia. Paulo, quando saiu pelo mundo para fundar a igreja, se pregar o evangelho por ordem de São Jesus, ele estabeleceu pontos de pregações e igrejas em vários lugares da Ásia, ali da Europa Oriental, da Ásia, inclusive em várias na Turquia e Roma, porque Paulo sim foi para Roma e morreu em Roma, né? E Lino está bem claro, ele foi o primeiro bispo. Pedro nunca foi bispo em Roma.
E diz assim, ó, Lino e não Pedro foi o primeiro bispo de Roma. Esse verso de Eusébio, aí eu escrevi isso aqui, fala por si só, depois do tempo que Paulo e Pedro passaram pelo martírio em Roma. Aí o que tem de claro, o que tem de concreto é que Paulo sim, Paulo pediu para ir para Roma, foi preso, escreveu várias cartas de lá e ele foi morto em Roma, decapitado. Pedro a gente acha que foi, não existe nenhuma prova. E foi Lino o primeiro oficial bispo da igreja local de Roma, a igreja cristã, não a igreja católica. Alguns católicos tentam mutilar o texto, que é claro, o texto de Eusébio, fazendo uma pseudo-interpretação e distorcer em cima dele para tentar dizer que Pedro abandonou o bispado de Antioquia. Pedro, gente, ele era bispo de Antioquia. Isso está na Bíblia. A Bíblia diz que Pedro foi em Antioquia. Inclusive, quando Pedro chegou lá, ele foi repreendido por Paulo, porque ele ficava com os judeus, porque ele foi enviado para pregar aos judeus. Mas quando ele estava longe dos judeus, ele se alegrava, se recriava junto com os cristãos, que tinham costume diferente. E quando os judeus chegavam, ele se afastava dos cristãos. Então ele foi chamado de hipócrita por Paulo. Paulo, sim, apóstolo nosso, dos gentios. Todo aquele que não é judeu, tem a religião que tiver, tem como apóstolo o apóstolo Paulo. Pedro foi enviado aos judeus. E ele jamais abandonou a liderança da igreja de Antioquia. Ele foi para Antioquia para isso. Então, os livros católicos, eles querem, porque querem que Pedro tenha sido o primeiro papa para dizer que é a igreja de Cristo, quando não é. Jesus nunca esteve em Roma. Jesus, junto com o povo judeu, vivia debaixo da opressão romana. Roma oprimia os cristãos, matava os cristãos, torturava os cristãos, mataram inclusive crianças, várias crianças recém-nascidas. Isso era o Império Romano, da onde nasceu a religião católica apostólica romana, criada por Constantino, que cooptou os cristãos da época por causa de um sonho que ele teve, que ele venceria uma guerra se pintasse a cruz nos escudos de soldado. Ele fez isso e ganhou a guerra. Mas não que ele se converteu ao cristianismo, é porque ele usou o cristianismo como força política. Ali tudo era política. E tudo bem, ele cooptou o cristianismo, tudo bom. Mas é no primeiro concílio, em 323, se eu não me engano, aí eles começaram a mudar, criar regras, criar dogmas. Aí acabou o cristianismo, porque o cristianismo você não pode acrescentar nada nele. É uma ordem de Deus. Aquele que tirar ou aquele que acrescentar, Deus vai acrescentar as pragas sobre as pessoas. As escrituras sagradas foram inspiradas ali inteira pelo Espírito Santo. A partir do momento que você cria regras de homens, aí deixou de ser uma coisa de Deus. Onde o homem entra, aquilo que é de Deus sai. Então começou ali os concílios, os dogmas humanos. Não, vamos criar isso, vamos fazer aquilo outro para melhorar isso aí. O homem querendo melhorar Deus, ver se pode. E aí realmente ali nasceu uma religião nova. Isso no século IV, todos os apóstolos já tinham morrido. Então anotei aqui que então a gente tenta dizer que Eusébio realmente quis dizer que Lino foi o segundo bispo de Roma. Não, Lino foi o primeiro. Essa interpretação é simplesmente uma distorção, uma distorção escandalosa da passagem do historiador da época, que era o Eusébio de Cesareia. Então, só para começo de conversa, ele estava relatando que foi designado o primeiro bispo de Roma, Lino. Ele aparece aqui, em primeiro lugar na lista dos bispos romanos, não da Igreja Católica Romana. Lino foi o primeiro. Então, vamos supor que existisse um primeiro Papa romano, católico romano, seria Lino, nunca Pedro. Então, além de adulterar a religião católica, não os católicos, os líderes da época, os bispos estabelecidos pelo Império Romano da época, eles tentaram distorcer-se de toda maneira. Então, dizem que depois do martírio de Paulo e Pedro, eles tentam dizer que Pedro ele foi o primeiro, mas não. Os próprios apóstolos estabeleceram, o próprio Pedro estabeleceu Lino, bispo de Roma.
Então essa tentativa de refutação é a piada, é coisa de religião, né? Que quer passar a imagem de que é verdadeira, quando nenhuma religião é verdadeira, porque nem Deus nem Jesus criou nem estabeleceu religião nenhuma. Deus e Jesus não trata com religião, ele trata com a sua criatura diretamente. Então Eusébio diz que Lino foi o bispo de Roma depois do martírio de Paulo e Pedro. E é a mesma coisa que você pega aqui, por exemplo, Dom Pedro II. Dom Pedro II era o imperador do Brasil. Já era brasileiro, Dom Pedro I português, Dom Pedro II brasileiro, primeiro imperador do Brasil, brasileiro, e Deodoro da Fonseca foi o primeiro presidente. Então seria um erro de você dizer assim, Dom Pedro II foi o primeiro presidente do Brasil. Não, ele foi imperador. O primeiro presidente foi Deodoro da Fonseca, quando teve a Revolução, né? Então, essas distorções é que não pode haver. Aí você pega a menção de Pedro e de Paulo, que não tem nada a ver com esse bispo de Roma. Eles dizem aqui, aqui, eu estou vendo aqui a sequência do livro dos bispos, e incluindo Inácio de Antioquia, o apóstolo Paulo, sofreram martírio na cidade de Roma, mas nunca foram bispos de Roma. E o interessante dizer é o seguinte, você pega as cartas de Paulo, aí no final ele manda uma saudação, olha, fulano aqui, sauda vocês, ciclano, aí fala vários nomes, mas não cita o nome de Pedro. Por quê? Se Pedro era um dos maiores apóstolos, não era nem o maior, porque ele não era o líder da Igreja de Cristo. O líder da Igreja de Cristo era Tiago. E Paulo não cita Pedro, cita várias pessoas e não cita Pedro. Por quê? Porque Pedro não estava lá com ele. Aí aqui é no livro do historiador Peter de Rosa, que é Os Vicários de Cristo, né, Vicar of Christ, aí ele diz que talvez Pedro chegue em Roma nos últimos anos da sua vida. Se ele foi nos últimos anos, e sua função de bispo não passa de uma lenda, como ele próprio diz. Prova disso é que seu nome não aparece nas listas mais antigas da sucessão episcopal. Não aparece, foi acrescentada. Irineu, no livro Contra as Heresias, também disse isso, né? Que ele estava evangelizando em Roma, Dionísio de Corinto, 170 depois de Cristo. Mas os apóstolos já tinham morrido. Mas por que da onde eles tiram isso? 1 de Pedro 5,13 diz assim. Deixa eu deixa eu abaixar o livro aqui de Eusébio e abrir a Bíblia aqui. 1 de Pedro, só para eu ler exatamente como está aqui. Eu sei o que é a saudação final de Pedro, ele estando na Babilônia, mas só para não ficar dúvida aqui. 1 de Pedro 5,13 diz assim, no final da carta de Pedro, no versículo 10 ele já diz, e Deus de toda graça, que em Cristo Jesus o chamou a sua eterna glória, depois de haver padecido um pouco, ele mesmo o aperfeiçoará, confirmará e tal. Aí no 12, por Silvano, vosso fiel irmão, como cuido, escrevi abreviadamente, exortando e testificando que esta é a verdadeira graça de Deus, na qual estáis firmes. E ele diz, a vossa coeleita em Babilônia eu vos saúdo, e meu filho Marcos. Aí a liderança católica fala assim, viu, Babilônia é Roma. Não, Babilônia é o Iraque hoje, ficava no Iraque. Era o Império Romano, ele dominava toda a Turquia de hoje, aquela região toda, mas Babilônia sempre foi uma cidade do Iraque. Pedro estava no Iraque, não em Roma. É porque lá em Apocalipse tem uma referência à Babilônia como se fosse Roma. Mas aí Apocalipse 18, 24, eu nem vou lá. Ali é o Senhor Jesus falando da grande prostituta que é Roma, né? Se referindo mesmo à religião católica apostólica romana. E ele diz a mãe de toda prostituição, onde os reis da terra se prostituem, junto com as suas imagens de blasfêmia.
Então Jesus se refere a um local cercado por 7 montes, que é o Vaticano, onde lá cercado de imagens, né? Imagem de blasfêmia, como Jesus fala, e Jesus chama de a grande meretriz. Por que a grande meretriz? Porque se vende aos reis da terra e vice-versa. E ali ele chama de Grande Babilônia, porque a Babilônia verdadeira é um local onde habitava o trono de Satanás, onde se tinha prostituição, onde se tinha tudo do inferno lá. Então Jesus se refere, faz uma alusão, como a Roma seria a grande Babilônia, um lugar de podridão. Mas não que Roma é a Babilônia fica no Iraque. Então, nas escrituras não há nada que indique que Pedro esteve. Eusébio de Cesareia que dá a entender que Pedro no final da vida esteve em Roma. Mas fora isso não teve. E se teve, não foi bispo da Igreja Católica Romana, porque a Igreja Católica Romana nem existia ainda. Ela foi fundada, entre aspas, no século IV pelo imperador Constantino, numa visão totalmente política que ele teve de agregar os cristãos ao império. E depois, como ele era imperador, ele começou a acrescentar coisas, estabeleceu o bispo de Roma, aí sim, já era o bispo da religião que ele criou. E começou a criar dogmas diferentes, e ali acabou o cristianismo primitivo, original e verdadeiro. Alguns foram cooptados, os que não foram mortos, foram torturados e mortos, e grande parte fugiu, né, se espalhou pelo mundo, e Deus fez do limão uma limonada, né? Ali começou a crescer o verdadeiro cristianismo, junto com os judeus que também fugiram, se espalhando pelo mundo. Por isso que o cristianismo verdadeiro resistiu, e o judaísmo também. Tá bom, pessoal? Então não há nenhuma prova concreta que os historiadores, tem historiador nenhum, que a teologia tem teologia nenhuma, a não ser a católica. Mas é claro, né, você acreditar na glória do nazismo contada pelo Hitler, não dá, né? Então, não existe nenhuma prova. O único versículo que eles usam é esse de Paulo, dizendo que ele estava na Babilônia, mas a Babilônia era no Iraque. E o primeiro bispo da igreja, da igreja católica, seria Lino, primeiro se fosse para ser papa. E sem falar ainda que há versículos na Bíblia que Deus ordena que ninguém chame ninguém de pai. E papa é papai, padre é pai. Ah, mas eu tenho meu pai. Ali está falando de pai espiritual, porque só um é o nosso pai espiritual, é o Senhor Jesus Cristo. Tá bom, pessoal? Volto aí com outro vídeo. Espero ter esclarecido. Aí não existe nenhuma prova, não existe nada. Foi feita escavações em Roma e acharam um túmulo de Pedro. Mentira. Cadê? Mostra uma prova, um documento? Não existe. Paulo não citou Pedro. Paulo ficou em Roma um tempão. E ele escreveu várias cartas lá, e ele nunca disse que Pedro estava lá com ele. Falava todo mundo que estava, menos Pedro, porque Pedro não estava. Tá bom, pessoal? Volta aí com outro vídeo, curta o canal aí, ajuda ele a chegar a 1000 inscritos. Tá bom? Eu volto aí depois, valeu, fui.